E aí, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um Draw My Life. Porém, é um Draw His Life, porque vamos falar da vida de alguém, e de alguém muito importante, Konstantin Stanislavski. E esse sobrenome que conhecemos, na verdade, é um pseudônimo que foi adotado por ele para atuar como ator amador durante muitos anos para que sua família não soubesse, porque não era muito boa a reputação dos atores na época. Bom, falando de tal, Konstantin nasce no dia 17 de janeiro de 1863, lá em Moscou, na Rússia. Stanislavski era parente dos mais ricos e importantes industriais russos. Com 9 irmãos e vários outros parentes, os Alexeiev nutriam uma paixão coletiva pela arte, especialmente pelo teatro. Havia espetáculos caseiros em todas as famílias russas cultas. Mas na casa de Stanislavski, essa prática excedia o simples encantamento amador. Na casa deles, mandaram construir uma sala especial para apresentações teatrais. E também na fazenda, em que possuíam um galpão. Neste galpão, a família de Stanislavski criava várias manifestações artísticas. Um dia, elaboraram uma peça chamada Uma Xícara de Chá, em que Stanislavski atuava. Ele cria que tinha tido uma interpretação impecável, porém, sua família o desiludiu. Em uma outra peça, chamada O Velho Matemático, ele teve problemas no ensaio, mas na apresentação sua família o elogiou. E ele não entendeu como haveria tanta contradição entre o que ele havia sentido e o que a plateia havia experimentado. A partir daí, começou a escrever um diário em que anotava todas as suas experiências. Aos 35 anos, Stanislavski atravessou por uma crise. Pensou se abandonaria os palcos ou se dedicaria mais à família e aos seus negócios. Mas nesse mesmo dia, recebeu um convite de alguém muito importante, que ele sabia que era uma grande intelectual, que também queria reformar o teatro russo, Vladimir Nemirovich Danchenko. O encontro deles se passou em um restaurante muito requisitado de Moscou, no dia histórico de 22 de junho de 1897, às 14 horas. E juntos declararam guerra à antiga maneira de fazer teatro. A partir dessa reunião, eles estabeleceram um acordo e dividiram as tarefas. Nemirovich controlaria o repertório e administraria o teatro. Enquanto isso, Stanislavski seria o diretor e produtor. E tudo isso foi fruto de 18 horas de conversa. Juntos, eles montaram uma trupe de atores, em que reuniram estudantes de Nemirovich e atores profissionais de Stanislavski. Estrearam na noite de 14 de outubro de 1918 com o drama O Czar Fyodor Yanovich. Eles esperavam que fosse um sucesso, e de fato foi, mas eles precisavam de uma série de sucessos, mas na realidade seguiram-se vários fracassos. Restava-lhes dinheiro apenas para mais uma produção. Nemirovich sugeriu montar a peça de Chekhov, A Gaivota. Foi um sucesso tão grande que até hoje é o símbolo do Teatro de Arte de Moscou. Iniciou dele pra frente várias coisas, sejam elas boas ou, em sua maioria, muito ruins. Foi uma época de perigo, porque para as autoridades, o TAN tinha se aliado à esquerda. Houve muitos confrontos com a polícia e Vladimir quase foi preso. Foi neste clima que a trupe deixou Moscou na primavera de 1900, para fazer sua primeira turnê. Levaram a nova peça, Tilvânia, para Yata, balneário do Mar Negro, onde Anton Chekhov tinha uma casa. Porém, nesse mesmo período, com teatros até então alugados, finalmente foram presenteados com espaço, que até hoje é o TAN. Então veio a morte de Chekhov, vítima de tuberculose grave, o que abalou Stanislavski em certo sentido. Neste período, Stanislavski tinha uma única esperança, Meyerhold, o único estudante genial e indomável seu. Com ele, abriu o estúdio de teatro da rua Povarskia para criar uma cadeira de oficina de teatro, que experimentariam novas formas de interpretação. Mas o resultado não veio. Stanislavski tentava pôr em prática os métodos que havia criado e observado durante aqueles anos. Porém, os alunos e o próprio parceiro, Vladimir, rejeitavam e questionavam suas ideias. Até que resultou em uma ruptura na relação deles. Depois, passaram a ouvi-lo atentamente e tiveram grande sucesso. E a Primeira Guerra Mundial começou.
assim como vários outros conflitos sociais que Stanislavski enfrentou em sua vida, mas que, de certa forma, por ter se deslocar para escapar para um lugar ou para outro, seu sistema começou a se espalhar. Agora vamos falar sobre o sistema Stanislavski. O sistema do Stanislavski ele não pode ser resumido como uma receita ou como uma conta de A mais B igual a C. Na realidade, o sistema de Stanislavski não pode ser considerado algo finalizado ou completo. Até a ocasião de sua morte, Stanislavski havia aprovado somente 2 volumes, Minha Vida na Arte e A Preparação do Ator. E optou por ensinar por meio de seus escritos como novelas, histórias, para que nas situações suas ideias fossem explicadas. Uma das características do sistema Stanislavski é o teatro realista. Uma das características é causar no público o esquecimento de que ele está em um teatro, para que ele se identifique e creia naquilo que ele está vendo. E aí você se pergunta, como? E é através da construção interna do ator de vivenciar as circunstâncias que determinaram qual é a verdade para o personagem, trazendo a verossimilhança para a peça. Além disso, em seu livro A Preparação do Ator, Stanislavski ensina que o que quer que aconteça no palco deve ter um propósito determinado. E a respeito disso, podemos discutir 2 conceitos. A supertarefa, que é o objetivo ou os objetivos maiores da peça, e a ação transversal são ações pequenas direcionadas para o cumprimento da supertarefa. E se caso as ações transversais não forem para o cumprimento da supertarefa, terá apenas pequenas ações isoladas e a interpretação do papel nunca será considerada uma vitória. Um outro conceito que podemos trabalhar é a memória emotiva, em que se revive as sensações que outrora experimentamos para trazer a peça. Se caso a peça trouxer algo sobre morte e eu perdi alguém, posso trazer verdade naquilo que estou fazendo, que trago à memória aquilo que senti na época. Temos também o conceito de ação psicofísica. Basicamente, toda a ação da peça tem que ter uma justificação que deve ser lógica, coerente e real. E um dos primeiros passos é criar intimidade com o material. Ao fazer isso, podemos realizar primeiramente o trabalho ou estudo de mesa, que consiste em desmontar a peça à mesa sob uma minuciosa análise. A partir disso, consegue-se identificar quais são os motivos internos, quais eram as relações dentro da peça uns com os outros, quais são as ações transversais, as supertarefas e as circunstâncias propostas. Um conceito muito importante também é o das circunstâncias propostas. É tudo aquilo que o ator deve acreditar e dará o contorno geral da vida do personagem, dando a entender quais são os acontecimentos, qual é a época e tudo aquilo que rodeia a vida daquele herói. Uma maneira de se perguntar isso é responder as perguntas quando, onde, por quê e como. Após o trabalho de mesa, iremos para um conceito que é o diétude, ou estudo. É uma maneira de ensaio, em que o ator, sem necessariamente ter decorado o texto, toma para si as ações do personagem, não separando o psicológico, o interior, do físico exterior. A partir do estudo de mesa, ele terá informações de quais são os acontecimentos fundamentais da peça, quais são as ações do personagem, o percurso correto de seus pensamentos e conseguirá, de forma natural, realizar as ações do personagem partindo de si próprio. Dentro do contexto do ensaio, podemos falar sobre a imaginação. Ela possui uma relação direta com as circunstâncias propostas que falamos anteriormente e também com um conceito do ser criativo, que basicamente se pergunta sempre: e se tal coisa acontecesse? Dessa forma, se desperta uma atividade interior e real.
é um empurrão para uma imaginação dormente, saindo do mundo dos fatos para um reino da imaginação. E representar um personagem sem a imaginação resulta em uma atuação mecânica. E após cada estudo, o recomendado é voltar à mesa para corrigir aquilo que, porventura, esteja errado ou equivocado, ou talvez algo tenha passado despercebido. Assim, com essa repetição sobre o texto, consegue-se alcançar uma ação produtiva, a verdade das paixões, e entrar de forma psíquica e física no material, alcançando a verdade do teatro realista.